Nessa semana, você foi um instrumento de Deus, nem que seja um pouquinho. Você foi usado. Você não pode se denominar como uma pessoa que não tem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Porque quando nós paramos aqui para falar a palavra de Deus, às vezes não, a maioria das vezes não trazemos um roteiro, uma programação definida. O que é que eu vou falar? Então nós colocamos na vontade do Senhor. Nós nós pedimos, Senhor, nos usa, nos usa como o Senhor deseja, da forma que o Senhor queira. E aqui nós nos posicionamos para levar esta palavra. Tanto eu pessoalmente, como todos certamente que fazem a grade desta estação Rádio Gael. Então você também não é diferente. Basta você querer se propor a ser instrumento. Pede e vos será dado. Pede conhecimento, estuda a palavra, vive na palavra, corrige seus atos e deixa o Espírito Santo trabalhar em nós. Deixa o Espírito Santo trabalhar em nós. E assim Deus vai usando, vai capacitando o que se acha incapacitado. Porque ele chama as pessoas que estão, vamos dizer, são as menos prováveis do ponto da ótica secular. Mas como ele chamou, Deus chamou você. Então ele justamente quer confundir, mostrando que a obra do Senhor, ela não é norteada por conhecimento somente, mas, sobretudo, por capacitar o nosso Deus a cada um que ele chama. Essa obra de Deus, quando Deus chama você, é porque ele quer te usar. Quando ele chama você, ele não quer que você se enalteça nesta obra, mas Deus te use enaltecendo pessoas como ele achar que deve, na forma que ele queira alcançar e que queira te usar. Você pode ser usado não somente através de uma mídia de comunicação, mas você pode ser e deve ser usado no exemplo que você dá para as pessoas, na sua própria família, ao seu cônjuge, aos seus colegas de trabalho, a seus colegas de faculdade, da escola. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser influenciados pela mermice de sempre. As pessoas, de modo geral, são usadas. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Ou seja, o comportamento da grande maioria das pessoas paira, as demais pessoas seguem aquilo. É como aquelas pessoas não tivessem o que a gente diz, não tem personalidade. E às vezes você se posicionar de uma forma que não é a mermice, você pode ter certeza, você vai bater de frente com as pessoas. As pessoas geralmente vão querer te derrubar, vão querer te inibir,
vão querer neutralizar a obra de Deus que Deus quer na sua vida. Mas, pelo contrário, nós temos que ser instrumento para transformar a sociedade. As pessoas se julgam sábias nos seus próprios entendimentos. As pessoas, alguns, se sentem o líder, os líderes, que sabem arregimentar pessoas, sabem influenciar pessoas. Mas a grande maioria desses líderes de hoje em dia são líderes na obra de Satanás. São líderes que charcoteiam a obra de Deus. E você se contrapor a estas pessoas, a este grupo de pessoas. Muitas pessoas até se calam. Muitas pessoas ficam tolhidos e não levam esta palavra para poder serem aceitos por aquele grupo. Mas são grupos maus, geralmente. São grupos escarnecedores, aqueles que zombam do diferente. Eu me lembro quando eu era estudante de um colégio, isso faz muito tempo, um colégio que se chamava Colégio Sagrada Família, aqui em Maceió. Um colégio muito bom, particular, que meu pai pagava para que nós tivéssemos um bom desempenho e um bom futuro que ele estava plantando ali na vida dos filhos. E lá no colégio eu me lembro bem que nós voltávamos depois da aula, quando eu não voltava com um colega de turma, que os pais dele ia buscá-lo, e como morava perto da minha casa, a casa dos meus pais, eu voltava com eles. Mas quando os pais dele não iam buscar, eu voltava e geralmente você sabe como é estudante. Se juntam um grupinho de 4, 5 e saem pelas calçadas ali, alguns apitam a campainha da casa vizinha e sai correndo. Você já fez isso? Eu já fiz. Né? Sempre procura ter alguma rebeldia. Eu já fui assim também. Eu era influenciado por algumas coisas que hoje eu não aprovo. Certamente hoje eu não ensinaria meus filhos a fazerem. Mas eu era também Maria, vai com as outras. Ou seja, eu era influenciado pelas coisas que hoje mesmo eu não aprovo. E certamente Deus não aprova. Passava na porta de uma igreja ali evangélica, Assembleia de Deus, nós passávamos e lá gritávamos para dentro, bé, que é aquele som do bode, né? Da cabra. Certamente do Cordeiro de Deus que estava ali. E nós zombávamos com aqueles irmãos de hoje, que eu sei que são nossos irmãos. E eu zombava ali porque eu era influenciado pelas pessoas. Mas sempre Deus tem no nosso coração, pessoalmente, a essência de Deus em nosso coração. Quando a gente não está na turminha,
aí essa essência se aflora muito mais. Quando às vezes eu ia para o colégio de ônibus, saltava ali no, acho que era próximo à praça que chama Praça do Pirulito, e descia aí a pé, caminhando para o Colégio Sagrada Família, que fica ali no bairro do Prado. Naquele caminho, eu sozinho, eu via uma velhinha, bem velhinha, diria que ela tinha na faixa de 93 anos. Ela abria a porta de casa, ela mesma fechava, acho que ela morava sozinha. E ela ia atravessar aquela rua, uma rua apesar de não ter movimento, mas ela na lentidão dos seus passos, eu ajudava, parava, dava a mão a ela e conduzia essa senhora até o outro lado da calçada, ajudando a ela. Certamente, se eu tivesse com aquele grupinho de colegas, eu não faria isso. Eu ia ser intimidado por mim próprio, pela minha falta de postura, no sentido de dizer, tenha personalidade. Mas eu, quando estava sozinho, eu ia e ajudava aquela senhora. Em várias ocasiões aconteceu isso. Dona Amélia chamava ela. Dona Amélia. E aí gerou uma amizade, vez por outra eu ajudando, ela gostava de mim. Às vezes, quando eu vinha, mesmo quando ela não queria sair, eu chegava na porta da casa dela, Dona Amélia, bom dia. E ela, entre, meu filho. Eu entrava, às vezes ela oferecia um cafezinho. Você está entendendo? Então, essa essência que nós todos temos dentro de nós, essa essência não é para guardar com você. Isto é a luz, essa essência, a luz divina. Quando ele diz, quando se acende uma candeia, ou seja, uma luz, você vai botar debaixo da mesa? Ou você vai botar lá no alpendre em cima para clarear todos que chegam? Essa luz que temos dentro do nosso interior é verdadeiramente uma centelha que ela vai aumentando, aumentando à medida que você vai sendo usado por Deus. Você vai fazendo bem, e você vai corrigindo os seus caminhos, seus descaminhos, e começa a ter uma vida de retidão. Você começa a ter uma vida que agrade ao Senhor, que o Espírito Santo está em você quando você é batizado pelo Espírito Santo. E esta centelha inicial, aquela pequeníssima luz, ela vai se expandindo e se expandindo. Antes, veja que era uma candeia, um candeeiro que se colocava embaixo da mesa. Ninguém vai receber esta luz, mas colocava no alpendre. E todos que chegavam ali eram iluminados. Mas quando você vai dia a dia, no caminho de Deus, essa centelha passa a ter um foco mais forte, mais forte, mais forte, até se tornar um holofote daqueles que tem nos estádios de futebol, que todos ali assistindo aquela partida parece até que estão durante o dia, né? Durante o dia. Nós temos que ser esta luz para o mundo. Deus conta com você. Deus conta comigo. Você deve estar inibido não das coisas que agradam ao Senhor, mas você deve se inibir de fazer as coisas que você sabe no seu interior que desagrada a Deus.
Não existe amigos melhor, mais presente em todas as horas do que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus que está em você. Aquela patotinha, aqueles amigos, aqueles ambientes que só nos leva para os cantos e para as atitudes que não agradam a Deus, que faz nós nos perdermos nas próprias existências nossas, que faz nós nos perdermos no tempo, porque o nosso tempo é precioso. Você já ouviu isso? O tempo é precioso, logo passa, e o que passa não volta mais. E esse tempo que você fica perdendo com a influência daquelas patotinhas, daqueles locais, daqueles ambientes, só vai te levar a uma destruição, só vai te levar à morte. A morte, sobretudo a morte espiritual. Esta não tem volta. Mas nós temos que ser usados para levar este foco, esta luz, cada dia mais imensa em nossos corações, em nosso espírito, para aquelas pessoas que estão na escuridão, nas trevas. Você sabe que tem gente da sua família, você sabe que tem gente dos seus meios de convivência que precisam desta luz. E Deus quer contar conosco. Ele quer contar com você. Ele pode contar conosco. Ele pode contar com você. Eu tenho certeza que sim. Isso aí é você ser ajuizado. Ter juízo. Minha mãe sempre dizia assim para mim: juízo e vergonha. Tenha vergonha, rapaz. Ou seja, faça o certo. Faça o certo que agrade ao Senhor. Já chega da mermice, da pequenez existencial. Cada tempo, cada momento é para você ser usado, alcançando pessoas. Porque quando nós falamos essa palavra, primeiro quem recebe somos nós. Você pode passar uma existência toda sem ter proveito, ou seja, passando o tempo, e você sendo esse tolo. Aqueles líderes que são líderes circunstanciais, de grupinhos de pessoas, dos guetos, vamos dizer assim, todos são tolos. Aqueles líderes são zumbis, muitas vezes, que são destinados por sua iniciativa pessoal de ir galgando espaço no coração das pessoas para o descaminho. Agora só acontece se você deixar. Enquanto uma pessoa que zomba com aqueles que querem o caminho certo, ele está em ação, influenciando outras pessoas. Muitos de nós que somos verdadeiramente o instrumento de Deus, na essência desta palavra genuína, quando você se cala, quando você se omite em fazer o que é certo, se omite em não levar esta palavra, você está sendo cúmplice com aquele que está fazendo o erro. Porque ali em Romanos ele fala, quando você, ele diz assim, que nós não podemos julgar, porque a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus, ela é imensa para esperar que aquelas pessoas estão ali perdidas se acheguem a Deus, porque muitas vezes, diz a palavra, se constrange diante daquele amor imenso de Deus, e aí chega um ponto que eles vêm para Deus. Mas quando nós
somos designados por Deus, porque você sabe, eu sei, que nós temos esse chamado por Deus de sermos instrumento, e você se omite, você fica calado, aquelas pessoas que são líderes, sobretudo, que influenciam ao mal, e a gente se omite, a gente está permitindo que semeie a obra do mal. Nós não podemos ser omissos. Nós temos que ser verdadeiramente usados. Pedir ao Espírito Santo que venha, fale o que ele deseja, alcance a quem ele quiser. Quando eu vim aqui, até conversei com um amigo meu, seu Adalberon. Eu disse, Adalberon, eu vou chegar ali na rádio, não tenho uma palavra para dizer, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu confio no Espírito Santo, que ele venha manifestar o seu poder, falar o que ele queira falar, me usar como seu instrumento para levar esta palavra. Tocar o coração daquele que ele queira tocar o coração. Como é bom você saber que você é um instrumento, que você não está passando o seu tempo como tolo, que se acham sábios nos seus próprios entendimentos, ou com a pequenez daqueles que militam pelo descaminho. Mas quando você sabe que o seu tempo você está usando com sabedoria para ser instrumentos de Deus, para alcançar pessoas, oh, glórias a Deus. Deus fica tão feliz com você, fica tão feliz com aquele que estava perdido, e através da sua palavra, eu digo que você falou, mas a palavra de Deus genuína, e alcançou vidas, como diz a palavra, é uma festa no céu. Quem está promovendo esta festa no céu? Quando um perdido se arrepende e chega para a palavra. Você está sendo o instrumento de levar a pessoa ter acesso à salvação. E você foi omisso, você também está tendo a responsabilidade da destruição daquela vida. Eu sei que nós somos limitados, porque são tantas e tantas e tantas pessoas que estão perdidas. Meu Deus do céu! Quantas e quantas pessoas estão perdidas por não conhecerem esta palavra? Porque tocam a sua vida como tanto faz, como tanto fez. São tolos. Mas a gente tem que ser aproveitados, usados. Deus fica tão satisfeito com você, meu amigo. Com você, minha amiga. Não perca seu tempo. Aquela senhora, com certeza, Dona Amélia, aproximadamente 93 anos, era uma pessoa boa. E ela dizia para mim que era evangélica. Hoje ela está lá em cima com o pai. E a gente sabe que ali a intercessão do Senhor pedindo por cada um de nós. Todas as obras que nós fazemos como instrumento de Deus não é desprezada pelo Pai. Você está galgando espaços naquela vida espiritual maravilhosa que você vai ter, que eu espero que eu tenha, que nós tenhamos, se formos instrumentos do Pai. Muito obrigado a vocês. Eu não posso
atender agora, gente, porque eu estou no ar. Não posso atender, porque quebra até esta unção, viu, gente? Mas muito obrigado. Tem muita gente que no Instagram, tem gente que liga, mas quando eu estiver no ar, eu não posso atender. Mas muito obrigado. Depois eu retorno para vocês, meus amigos. Dizer que esta estação, aproveitando a ligação, ela tem o zap 829 9143 7271, que também é a chave do Pix. Se você quiser ofertar nesta obra de Deus seu instrumento, a chave do Pix é 829 9143 7271. Obrigado a tantos vocês que estão aqui acompanhando o programa pelo Instagram. Muito obrigado. Passe por seus contatos para que eles sempre fiquem ligadinhos através do Instagram, que é o Instagram da Rádio Gael é Rádio Gael Underline. Vamos aumentar essas pessoas que se inscrevem no Instagram da Rádio Gael. Vamos pedir às pessoas que tenham contato. Se você quiser também seguir a nossa Rádio Gael, ela é 24 horas, com programas ao vivo e também com as reprises através Você entra aí no Instagram, Rádio Gael, e clica ali no link Rádio Gael. Aí você vai estar no ar 24 horas com a Rádio Gael. E a vocês, meus amigos aqui do YouTube, não esqueçam de fazer o seu joinha, de ativar ali o sininho e se inscrever. E também dar suas sugestões, suas opiniões, que são de tanta valia para todos nós. Esse canal aqui, Rádio Gael, é um instrumento de Deus. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, nessa programação,